Boa tarde, arquitetos. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma live. Hoje é sexta-feira, então nós temos uma convidada especial, é a Estefânia. Ela é do canal Projetando com Feng Shui. Ela é arquiteta também, ela trabalha nessa parte de interiores, mas ela estudou essa questão do Feng Shui e ela vai falar um pouco para a gente do Feng Shui aplicado no projeto de urbanismo, né, de loteamento, como que isso acontece, como pode acontecer. Eu não sei se alguém de vocês já tinha pensado nisso, né, em Feng Shui aliado ao... É uma coisa nova, vai se interessar em aprender sobre o assunto. Acho que agora a Tef conseguiu entrar. Consegui. Oi, tá aparecendo. Oi, gente, tudo bem, pessoal? Tá aparecendo? Tá Tava tudo bem fazendo... aqui? Tá aparecendo, o som também tá Então bom. tá bom. Então, eu já fiz uma pequena introdução aqui. Você quer se introduzir aí no assunto? Você, Pode o que ser. vocês fazem? Deixa eu Bom, colocar meu nome é aqui. Estefânia, na verdade, mas pode me chamar de Steph, né? Então eu e minha sócia, a Bel, a gente tem um canal onde a gente ensina arquitetos e profissionais da construção civil a projetarem com Feng Shui. Né? Então, as meninas pediram para a gente vir falar um pouquinho, né, do que se trata, trabalhar com o Feng Shui na parte urbana, na parte de loteamento e o urbanismo no geral, assim. Então, a gente veio para mostrar um pouco dessa possibilidade para vocês. Que é uma possibilidade nova, né? Assim, Isso, uma coisa... acho que não tem, é uma coisa nova porque de todo esse tempo que eu estou no mercado de urbanismo é uma coisa que eu nunca ouvi ninguém falar. Então vamos Falar, fazer né? uma nova abordagem. E aí, se vocês acharem interessante, gostarem do assunto, hoje a gente vai. A ideia é falar assim, fazer uma explicação inicial, mas aí se vocês gostarem do assunto, vocês escrevam, a gente depois programa aí Trazer outras, mais conteúdos mais outros específicos, né? conteúdos Alguma coisa assim. específicos. Uhum. Porque a maioria das pessoas, quando ouve falar de Feng Shui, eles remetem muito à parte de interiores, decoração, né? E não necessariamente à parte urbana, né? Isso. Que na verdade o Feng Shui ele tem essa característica tem as características do urbanismo, só que como não necessariamente as pessoas que trabalham com Feng Shui são arquitetos ou são da área da construção, eles acabam não usando o termo urbanismo, que é um termo que a gente usa com mais recorrência, né? Pra gente é muito comum falar Sim, disso. sim. Então, na verdade, o que a gente fez foi só colocar nome às coisas, o nome certo para as coisas. Gente, peraí, que o meu tripé hoje não tá ficando parado. Tá bom. Tem dias que ele fica rebelde. Você quer ir me perguntando, tá? E aí eu vou falando, como você que prefere fazer? Isso, acho que a gente pode ir meio batendo papo. Então, Tá. primeiro, na verdade, eu acho que ia ser legal assim, introduzir aqui pro nosso pessoal o que é o Feng Shui, né? De uma De maneira uma maneira geral, geral. assim. É, Tá, então vamos lá. Feng Shui é uma técnica que faz parte da medicina tradicional chinesa, tá? Então, primeira coisa, já adiantando aí para vocês, não é religião, não é misticismo, né? Não tem a ver com misticismo, ele tem mais a ver, se a gente for comparar com a nossa cultura, com a parte de conforto ambiental. Por quê? Porque ele vai trabalhar a relação da natureza com os espaços construídos e vai trabalhar como é que é a percepção do homem em relação a essa conexão, tá? Então a gente pode linkar mais com a parte de conforto, porque lá que na China eles são muito. Eles fazem muito teatro, assim. Então, tipo, em vez de falar os ventos do sul, eles falam o dragão que tá vindo do sul, entendeu? Eles, do norte, que seja, assim. Eles dão nomes um pouco... uhum. que pra gente pode parecer uma coisa meio esotérica, assim. Tipo, mesmo Feng Shui, sabe? Pra eles, enfim, só quer dizer vento e água, na verdade, por tradução literal. Então, a gente fica com esse receio, mas nada mais é do que os estudos do ambiente com a construção. E como é que o ser humano ele vai se relacionar com isso, Uhum. basicamente. Né? Então, a gente usa para que a gente organize o ambiente, tanto a parte de interiores, quanto a escala da construção, quanto a escala do urbanismo, no caso de vocês, de loteamento e organização dos lotes e tudo mais, para que as energias fluam de uma maneira mais agradável, que no caso lá eles chamam de Qi,
né? Chi é um conceito muito forte lá, que na China é Chi, no Japão chama Ki, para os indianos é o prana, mas é a energia vital. Então a gente vai fazer com que a energia vital do planeta ela consiga ser moldada pela construção, de forma que ela consiga beneficiar as pessoas, beneficiar a nossa energia vital, porque a gente tem a nossa, o planeta tem a deles, e a construção é que vai intermediar essa troca, né? Então é disso que se trata o Feng Shui, de uma maneira geral. Ah, que legal, bem interessante. E como que é possível aplicar, então, o Feng Shui no urbanismo, já traduzindo desse jeito, de que é uma questão de energia e é mais uma questão de conforto, já fica um pouco mais fácil de entender como que isso vai entrar, né? Mas como que seria possível ele, assim, dentro de um projeto de loteamento, né? O que seriam os pontos de interferência, né? Digamos assim. Tá. Então, assim, tem vários conceitos, né? O Feng Shui, ele é uma técnica bem complexa, assim, em termos de conceitos mesmo. Então, por exemplo, esse primeiro conceito que a gente falou foi o Qi. Então, o que acontece? O Qi, imagina o planeta Terra e imagina que ele tem a energia dele, né? O Qi dele, a energia vital dele que está na superfície dele. Então, eles entendem que o planeta ele tem a energia dele, e o que vai fazer com que essa energia se movimente para lá e para cá? Os fluxos do planeta. Então, no primeiro momento, os rios vão levar para lá e para cá o Qi, os ventos vão fazer com que o Qi vá também em uma direção ou outra, ou seja mais forte, ou seja mais fraco. Aí, numa escala um pouco menor, isso vai acontecer por conta dos carros. Então, toda vez que vocês fazem uma rua, né, na parte do loteamento, vocês organizam os fluxos das ruas, é por onde vai existir o fluxo do Qi. Não por causa da rua, mas por conta do fluxo dos carros que vão fazer com que o Qi seja levado de um lugar para o outro. Né? Carros, motos, enfim, todos os tipos de veículos. E aí, num terceiro momento, numa escala um pouco menor ainda, esse Qi vai ser levado para lá e para cá por nós, seres humanos, e pelos animais. Então, tudo que se movimenta em cima do planeta vai fazer com que o Qi se mova, né? E daí, nosso objetivo é fazer com que o Qi chegue de forma adequada nas construções. Então, por exemplo, se a gente tiver uma via onde a gente tem um cruzamento, né? Tipo, a gente tem uma rua aqui e a gente tem uma rua que chega no cruzamento, né? Um cruzamento em T, que a gente fala, que o Qi chega direto nessa pessoa. Então, esse imóvel, esse lote que está bem no alinhamento desse T, ele vai sofrer o quê? Um fluxo muito alto de Qi, um fluxo muito rápido. Porque se o Qi ele é muito rápido, ele chega direto, isso vai prejudicar nós, seres humanos, porque nós não somos projetados para segurar uma carga energética desse tamanho. Então vai bater direto na construção. É como se você tivesse um ventilador na frente da sua casa, na frente de você o tempo todo, assim, soprando. Isso vai munir a sua energia vital. E, consequentemente, trazer problemas aí para a pessoa que mora nessa casa do cruzamento. Então, toda vez que tiver um fluxo muito rápido ou um fluxo bloqueado... Opa, peraí. Deixa eu tirar aqui o som. Peguei outro celular para fazer. E toda vez que a gente tiver, então, um fluxo muito rápido, isso vai acontecer. E toda vez que a gente tiver um fluxo bloqueado. Então, por exemplo, se eu tiver uma árvore na frente, se eu resolver plantar lá, fiz o projeto de loteamento e tal, bonitinho, resolvemos colocar uma árvore bem na frente da porta de entrada da casa em questão. Se essa árvore está na frente da porta de entrada, que é por onde tem que entrar o fluxo de Qi na casa, porque é por onde a gente entra na casa, vai ter um bloqueio do Qi. Então o Qi não vai chegar. E aí vai ser outro problema também. Então a gente pode pensar, tanto quando chega na casa, toda a disposição das vias, pensar nesse fluxo, se ele vai ser muito rápido ou se ele vai ser muito devagar. Num cruzamento, numa curva, enfim, aí tem de cruzamentos, etc. Então no cruzamento, a gente teria a casa da esquina tem problema. Exatamente. Na esquina não, né? No cruzamento T. Já esquinas, elas são boas. Porque não tem nenhum fluxo direto nela, né? Um fluxo chegando. Tem um fluxo de atravessar, assim, que, né, de normal, constante, você não tem tá problema. Falando quando tem a casa na frente, na coisa da rua, né? No final da rua. Isso, quando tem uma casa no final da rua. Vai ter um cul-de-sac também, aquela que chega ali direto. Eu assim, umas coisas que eu acho bonitinho às vezes fazer isso. Fica legal fazer tipo uma rotatória grande com casas em volta. Isso, mas aí tem esse problema do fluxo. Não, rotatórias é muito bom. Então porque a rotatória vai fazer com que o Qi, em vez de ele ir rápido, vai fazer com que ele percorra
com suavidade, vai dividir esse Tá, caminho, entendeu? tá. Então, toda vez que tiver um fluxo mais sinuoso, vai ser bom porque o Qi ele vai fluir. Aí é claro que, imagina Tá. que, por exemplo, numa curva muito acentuada é ruim. Se você tiver uma curva muito acentuada, o Qi Uhum. ele vai reto, ele não vai necessariamente fazer a curva do nada, porque é um fluxo, né? Imagina Tá. um vento, ele não vai Uhum. virar. Ele vai reto, então também vai Uhum. ser um fluxo muito rápido nessas pessoas que estão na parte de fora da curva. Então, o Tá. geral, pensar com suavidade e tomar cuidado Imagina mesmo o carro, sabe? Imagina se o carro não tivesse freio, para onde ele ia, Sim, ele sabe? ia passar reto. Uhum. Exatamente, exatamente. Que é o que o Ti faz, porque ele não tem vontade própria, ele é movido como se fosse um vento, como se fosse uma água num rio. É difícil você desviar, Uhum. né? Tem que ser com Sim. suavidade. E E também as pensando. partes de rio, né? Pode falar do Tem que Rio. pensar cuidado também. Eu não sei se de repente o loteamento tem algum rio que você tem que Às vezes tem, canalizar às ou algum vezes rio tem terreno aberto, que às vezes tem. tem. Canalizar é Então. proibido, né? A gente Não hoje tem sabia. que deixar. A gente não consegue, fazendo um projeto, pedir a canalização do rio. A gente é obrigado a deixar área de Por preservação fora. permanente do rio. Aí tem uma faixa, dependendo da largura do córrego, tem uma faixa de preservação permanente que você deixa. Assim, o menor rio você deixa é, 30 metros de cada lado. Isso para o Ah, rio já mais tá bom. estreito. Canalizar mesmo assim, isso acontece só dessas áreas que já estão urbanizadas, que já virou meio esgotão, mas Uhum. numa área nova assim de projeto de loteamento não acontece isso, tá? É mais em Nossa, áreas é que já ótimo. estão degradadas, em que você está fazendo, sei lá, às vezes uma reurbanização de uma área degradada. Aí às vezes o rio não tem mais jeito, né? Aí fica canalizado. Uhum. Mas para aprovar um projeto hoje, já de cara pensar em canalizar não vai de jeito nenhum. Entendi. Aí O que é ótimo, já tem porque essa o Feng Shui faixa é melhor. de distância do rio. Por causa da É. água, né? Qual que é a Isso, questão com a água? porque a água ela vai levar o fluxo. Então, por exemplo, se a água Ah, estiver tá. nas costas de um terreno, vai levar a energia do fundo do terreno embora, que é quando a gente coloca o baguá, que é uma grade energética dentro do terreno, vai estar levando aí o dinheiro, relacionamento e sucesso da pessoa por água abaixo, porque ele tem essa propriedade de levar o ti para lá. Então, tem também uma distância que a gente deixa dos rios para que não haja essa interferência da água levar embora a energia da casa que na Ah, verdade pra tá. gente não é tão metros, mas você pode considerar tem que ser maior que 2 vezes a altura da casa. E com certeza dá, né? Porque a casa É, deve ter uns 10 metros, sei lá, se tiver uns dois uhum, um pavimentos, até sobrado, né? menos. Uhum. Daí ficaria Teria no ótimo, máximo fica 10 perfeito. metros, né? Aí der 30 já daria 3 vezes. Ah, então tá bom. Uhum. Então já a própria lei ambiental já resolve o problema. Já deu uma cura ali pro Feng Shui. Sim. É, e, e tem a questão também, quando a gente faz o projeto de loteamento, que além da questão das ruas, aí do rio, enfim, a gente está definindo o lote, né? Que vocês trabalham mais com a casa, né? Com a construção, seja casa, apartamento, ou às vezes um ambiente só. Mas tem Uhum. também a questão do lote, né? Então, quando a gente define o projeto de loteamento, a gente está definindo ali todos os lotes. E aí, como é que é nessa Então, parte tem bastante coisa em relação ao próprio lote, né? Ao próprio terreno que a gente chama. Tem questões, por exemplo, se o terreno ele abre, se o terreno ele fecha, se o terreno ele tem uma curva, vão ser características diferentes, né? Então, por exemplo, num terreno que ele é fechado na entrada, ele vai ter dificuldade para a energia entrar, mas no final ela vai expandir a vida da pessoa. E ao contrário, no final a tendência é que a vida da pessoa funile, né? Porque o terreno a gente fala que ele tem características de longo prazo na vida da pessoa. Então é a base dela, é aquilo que vai sustentar a vida toda dela. Então, por exemplo, o terreno desce, a energia ela desce, né? O Ti desce. Então, no final da vida, essa pessoa vai ter menos sucesso, menos prosperidade, menos relações, menos relacionamento. E se um terreno sobe, a pessoa também tende a subir na vida. Então, tem todas essas questões de terreno, né? O formato dele, dependendo se ele aquelas áreas triangulares que acabam ficando, né? Na hora de dividir e tudo mais. Isso vai tudo interferir aí na base da vida da pessoa a longo prazo.
basicamente. Então um ponto importante, na verdade, da gente entender quais são essas características para na hora que estiver projetando o loteamento, as ruas, né, definindo as quadras, já saber como desenhar isso, como projetar, porque assim, tem coisas que às vezes é meio inevitável, às vezes a gente não tem muita saída, né? Se você pega um terreno que tem muita declividade, de um lado da rua você vai ter terreno com aclive, e do outro lado vai sobrar os terrenos com declive, assim, não tem alternativa, né? De um lado foi de um lado, mas do outro foi. Mas, na verdade, outras coisas a gente consegue trabalhar, né? Como, por exemplo, o formato do terreno. A gente consegue, na definição das quadras, definir quadras que sejam mais regulares, né? Ou fazer uma divisão de lotes regular, né? Sem tanta... sem deixar triângulo, né? Sem deixar o lote cortado ou não paralelo, né? Tentar trazer o mais regular possível, né? Essa questão do fluxo também que você falou da fachada e de não chegar no T, né? Também é uma coisa que a gente consegue trabalhar bem. Uma coisa que a gente consegue trabalhar, né? Sim, sim. Então, qual que seria a vantagem, assim, de... Então, tem as coisas que não estão muito certas, tem as curas que podem ser feitas, né? Mas qual que é a vantagem de já projetar pensando nisso, né? Você não teria que ter curas e você, enfim... como que seria isso, né? A vantagem é que você vai trazer mais bem-estar para as pessoas que forem morar nesse lote, né? Então, você vai ter uma harmonia melhor entre todas essas pessoas, então não vai ter uma pessoa sendo prejudicada e outra não, e coisas do gênero. É claro que sempre uma coisa ou outra vai acabar ficando, né? Vai acabar interferindo, né? Mas eu acho que a vantagem de tudo é você realmente trazer mais qualidade de vida para todas essas pessoas, né? E o seu trabalho ser feito melhor e consequentemente, não podemos prometer isso, mas uma venda mais rápida, por conta de a pessoa ir lá, né? E falar, nossa, aqui tem uma vibe legal, aqui eu me sinto bem, né? Aqui eu acho que vai ser legal, a minha vida vai ser boa aqui. Então, as pessoas, querendo ou não, a gente tem uma certa sensibilidade, né? Eu acho que qualquer um aqui consegue chegar num lugar e falar, nossa, aqui não tá legal. Ou chegar num lugar e falar, nossa, me sinto bem aqui. Então, isso são coisas que a gente não percebe no olhar, mas quando a gente tá lá, a gente sente que aquilo é melhor ou é pior, né? A gente consegue ter essa sensibilidade, né? Então, é isso, assim, a pessoa chega lá e fala, nossa... E também você, né? Você se sentir que, nossa, eu tô proporcionando uma vida boa para essas pessoas e eu tenho certeza que essa vida dessas pessoas vai ser boa. É claro que tem a casa, né? Então, tem todas as questões da casa, a pessoa pode ela mesmo... não construir é só isso, uma casa que detona o terreno, né? Exatamente. Mas a longo prazo, como a gente está falando de terreno, a gente está falando de base, meio que vocês vão definir não só o destino, entre aspas, dessas pessoas que vão morar lá no primeiro momento, mas disso ao longo de, enfim, muitos anos. Décadas e décadas. Faz uma casa. Exatamente, é o terreno, sabe? É tipo a definição não dá para mudar depois, porque aí você mexe com o seu vizinho, né? Exatamente. Você pode fazer outra casa inteiramente nova, né? Pôr abaixo e construir outra literalmente, ou fazer uma reforma tão grande que modifica totalmente. Mas o terreno não tem como fazer o terreno diferente, né? A rua, então, menos ainda, né? Depois que ficou, tá lá, né? Não tem... É uma responsabilidade bem maior, se você for pensar. Eu falo isso, mas eu falo isso sempre pro pessoal e às vezes eu falo isso pros meus clientes também, assim, a gente está construindo uma coisa que, quando que vai reformar isso? Assim, se ficar, comparando a palavra, se ficar uma merda, vai ficar uma merda para sempre, entendeu? Vai estar 100 anos esse negócio assim, porque como que você vai arrumar uma rua, né? Assim, a obra de intervenção para arrumar um sistema viário, ela é gigantesca, né? Envolve a prefeitura, você tem que desapropriar a gente. Tipo, não é uma coisa que você faz assim, você faz grandes obras que envolvem, assim, são super polêmicas, são difíceis, não é assim. Então a gente tem que fazer um projeto bem pensado do começo, né? A gente não pode... tem que tentar acertar o máximo possível, né? Às vezes tem restrições que não são, mas a gente tem que ter uma responsabilidade grande nisso, né?
É até a gente andando assim na rua, né? Que na hora que você conhece os conceitos, você começa a prestar atenção, né? Então, na hora que você sai na rua, você percebe, os lotes que estão chegando reto, geralmente são aqueles lotes abandonados, que você vê que o negócio tá falido, ou muito sujo, ou muito Tá. desgastado. Aí é interessante, quando você anda numa rua que tem um lado da rua desce e um lado sobe, aí você vê que todo mundo do lado que desce, a casa tá desgastada, tá para vender, você vê que a pessoa tem uma vida muito mais difícil. E todo mundo que tá do lado que sobe, a vida das pessoas é mais estável, é mais para cima. Você consegue ver nitidamente isso a partir do momento que você sabe os conceitos e começa a andar na rua. Então é muito real, porque você vai definir, né, se a vida de toda pessoa que morar naquela casa do terreno que desce, sempre vai ser uma vida para baixo, sabe? Então é uma responsabilidade muito grande que vocês têm aí. Como eu falei, tem coisas que a gente não tem muita alternativa, né? Na medida que eu ponho uma rua aqui, eu tenho, de um lado eu tenho um lote em aclive, do outro lado eu tenho um lote em declive. O que a gente faz isso? O Feng Shui trabalha com algumas curas, né? Assim, tem cura para esse tipo de situação? Tem cura, mas é o tipo de cura que vai precisar da pessoa fazer a cura. Entendeu? Tipo, a pessoa que mora naquela casa, ela vai precisar saber o que é Feng Shui, entender, conhecer uma pessoa, contratar uma pessoa para ir lá e fazer uma consultoria de Feng Shui e passar uma cura para ela. Entendeu? Não é uma cura que você poderia colocar, por exemplo, num projeto. Num projeto. De uma maneira geral, assim, por exemplo, se for um declive geral, você pode até meio que tentar resolver o declive do terreno todo, né, com essa cura. Mas se for muito pontual, de casa a casa, tem que realmente depender da pessoa, porque a gente vai usar algumas ferramentas, alguns elementos de arquitetura mesmo, que vão fazer com que essa energia suba, com que essa energia leve, para não cair, né? A gente mexe de uma forma mais sutil, a gente mexe realmente no ti pro ti subir. Mas é bem mais específico. Mas existe. A Ju tá perguntando aqui, e o terreno que sobe e desce? Aí depende do guá, né? Porque assim, na hora que a gente tem o terreno, a gente coloca o baguá, que é uma grade energética de 9 áreas em cima do terreno. Ele tem toda uma proporção de aplicar lá o baguá. Aí, por exemplo, de repente ele desce lá na área da prosperidade, mas aí ele sobe na área aqui da criatividade e amigos, de repente. Então essa pessoa ela vai ter mais amigos e criatividade e ela vai ter menos dinheiro, entendeu? Então isso vai ver como é que é a base da mesmo da vida da posição que ela pessoa. tá no guá, entendi. Depende do baguá. Tanto é que se ele desce, e no fundo é prosperidade, sucesso e relacionamento, né? Mas se ele inclina para a direita, por exemplo, a gente está falando de relacionamento, criatividade e amigos. Então vai depender da inclinação. Vai depender da inclinação. E outra coisa péssima é rua terminada em cul-de-sac. Que não tem... O balão de retorno, a rua sem saída. Rua sem saída. É ruim porque... É como se você tivesse... A rua sem saída é como... Imagina o fluxo de ti, né? Imagina um vento, uma fumacinha entrando nessa rua sem saída. Né? Ele não vai entrar, né? Porque ele vai entrar, mas ele vai vir... Sabe quando você assopra fumaça dentro de uma garrafa, por exemplo? Que ela fica lá e ela não sobe, porque ela fica presa ali? Então, a rua sem saída ela vai ser sempre aquela energia... Que nem uma fumaça na garrafa mesmo, que ela fica lá e ela vai ficar uma coisa meio condensada, meio parada, e a vida vai ficar parada. Se você for em rua sem saída, você vai ver que a maioria dos imóveis lá, às vezes se de repente a pessoa tá bem na frente do fluxo, talvez até melhore isso, mas a maioria da vida lá na rua sem saída é uma vida parada, uma vida difícil, é tudo muito devagar, assim. Ter comércio em rua sem saída é o fim do comércio. Não, comércio não dá. Mas é que tem muita gente, tem muito cliente, às vezes quando a gente projeta, gosta que a rua termine em rua sem saída, sabe? Justamente para ficar com esse fluxo menor, para ficar ter menos gente, e aí, enfim, é uma questão conceitual mesmo, né? De reduzir a circulação de carros. Dá para resolver, na verdade, dá para fazer com que a rua termine, mas enfim, às vezes é até um pedido, assim, tem um projeto que a gente fez recentemente, que ele era todo com cul-de-sac, foi pedido do cliente. A gente até achou bonitinho, assim. No final a gente pôs uma área verde para conectar todos os cul-de-sacs e as pessoas poderem dar a volta. Mas foi um pedido. Tem uma solução para rua sem saída. Para ficar mais tranquilo. Se você tentar uma rotatória no fim da rua e nessa rotatória você trazer vida,
Então, se você tiver uma Se for fonte, uma por exemplo, pracinha ali, alguma isso, coisa. uma pracinha, uma fonte, tem que ter água, movimento Ti, né? Lembrar que água, movimento Ti, vegetação, movimento Ti, comedouros de passarinho, movimento Ti, porque os passarinhos trazem o Ti. Então, se você trabalhar esse fundo da rua sem saída para que tenha energia e você ter um vai e volta, e não só um sem saída mesmo, entendeu? Se você ter esse fluxo, acho que você consegue trabalhar um pouco desse movimento de uma forma mais tranquila e mesmo assim fazer as suas sem saídas. Então, Mas pessoal, eles têm quando que tiver trabalhar essa cul-de-sac, rotatória, já faz um cul-de-sac. rotatória. Eu gosto, na verdade, às vezes que eu faço isso, mas nem sempre os clientes deixam, porque na verdade é um jeito que o cul-de-sac fica maior, né? Mas eu gosto de Sim. fazer uma mini rotatória, assim, pequenininha. A menor rotatória que a gente faz é de 9 metros, para poder, porque aí você gira mesmo, sem ter que fazer manobra. E aí é suficiente para ter essa cara de pracinha, sabe? Dá para pôr uma vegetação, dá para pôr um banquinho Isso. ali, assim. Além de que fica super bonitinho, né? Você ter uma pracinha no fim da rua. O carro dá a volta, assim, fácil e, enfim, lugar resolveria essa questão do... Resolveria. E lugar para a pessoa ir também é legal, porque as pessoas movimentam o Ti também. Então, as pessoas irem para a praça, as pessoas sentarem na praça, você tem os animais, você ter a água. É muito legal, porque vai fazer todo esse movimento aí do fluxo. É uma solução muito boa. Só que aí, pensa assim, quanto mais estrangulada a rua, mais estrangulado te entra. Então, aquelas ruazinhas sem saída que são bem pequenininhas, sabe? Aquelas vielinhas, assim, é a pior coisa que tem, porque o Ti não entra ali. Pode ver que todas aquelas casinhas de vila são sempre aquelas casas bem desgastadas. Pelo menos aqui em São Paulo é bastante assim, né? Porque é uma coisa estrangulada no meio da cidade, sabe? A gente está perguntando qual é o melhor lugar do Baguá no projeto de loteamento. Melhor para colocar nas praças? Uma praça. A gente pode pensar que o centro é legal, porque o centro é o centro de tudo, é um equilíbrio, é uma coisa legal, mas depende muito da escala do terreno, entendeu? Não tem como eu falar assim, porque o Baguá é uma grade só. Então, se você tiver, se tiver tipo um loteamento muito, muito grande, não faz sentido ter uma pracinha aqui no meio, sabe? Então vai depender muito dessa escala, assim. Mas pensando em Baguá, que é legal colocar no terreno, por exemplo, quando a gente tem uma área de convivência, né? Eu não sei se não necessariamente todo loteamento tem, né, essa área de convivência, de clube, alguma coisa, salão de festas, alguma coisa assim. É legal colocar, por exemplo, na área do relacionamento, né? Porque são os relacionamentos das pessoas que estão lá. Lugar de piscina, muita água, é importante evitar a área do sucesso, porque a água no sucesso apaga o fogo do sucesso. Então, se for piscina, é legal estar na parte da frente do condomínio, na frente, na entrada, na área do trabalho, dos guás ali de baixo, trabalho, sabedoria e amigos. Mais no trabalho é perfeito, porque o elemento do trabalho é a água. Então, você pode pensar nessas divisões com essas áreas comuns em áreas específicas do Baguá, que também é uma coisa legal de pensar. Tem uma outra pergunta aqui, na hora que a gente estava falando do desnível, na verdade, que ela perguntou se não tem como corrigir os desníveis. Tem, mas é aquela coisa tem como, mas é pessoal, é isso? É pessoal. Cada pessoa tem que fazer. Seria. Você pode até tentar trabalhar de uma maneira geral, assim, dependendo do loteamento, dependendo da escala que você está trabalhando, se você sabe a cura, você pode até trabalhar, assim, dar uma ajuda aí. De repente, se você trabalhar essa parte de baixo com as áreas comuns, são áreas que você tem acesso a fazer o paisagismo e fazer as curas naquele espaço, entendeu? Pode ser uma solução também. Pra você ter controle, né? E como colocar o Baguá no terreno e na casa? Devemos apontar para o norte? Como localizar o Baguá? Olha, se eu for falar de como aplicar o Baguá aqui, eu vou ficar muito tempo. Depois entra no segue aqui o nosso Instagram, que a gente está fazendo toda sexta-feira, a gente traz um tipo de aplicação de Baguá diferente. Então a gente começou essa série essa semana, hoje inclusive, e a Bel deu uma aula de Baguá com formato de machadinha. A gente tem vários formatos, vários tipos de aplicação, então é melhor ver lá no canal e seguir por lá, porque é meio aprender certinho. Assim. Aprender certinho. A gente tem um e-book também, na nossa bio tem um e-book que você baixa, que é só de aplicação do Baguá. Então são 60 páginas só da base de como aplicar aí o Baguá em tudo quanto é terreno e construção.
E elas também têm no canal delas no YouTube vídeos falando sobre essas questões, tanto de urbanismo como do lote, da casa, de como posicionar, o que fazer e o que não fazer, né? Isso. Inclusive a gente já fez até de colinas, rios, fluxos de rua, tá tudo lá no YouTube já. É bem interessante, viu, gente? É bem interessante pra gente aprender a prestar atenção, porque tem coisas, como eu falei, que a gente não tem muito o que fazer, né? Às vezes um terreno vai ficar em declive, outro vai ficar em aclive, às vezes a gente tem terreno que vai ficar lateral e a casa vai ter declividade lateral. E nem todos os terrenos, às vezes que você pega áreas que são bem planas e isso vai ser uma coisa assim bem suave. Agora tem terrenos que são péssimos e isso é uma coisa acentuada. E isso não é uma coisa que a gente não tem o que fazer, né? Depois aí vai ter que ter outras curas. Mas tem coisas que a gente pode, no projeto do loteamento, lidar, como a questão das ruas, o cul-de-sac, ter uma praça, ou não fazer cul-de-sac, ligar com alguma outra rua. Prestar atenção nessa questão do fluxo, né, da rua, de não ter terminando a rua inteira, no cruzamento. O formato do terreno, na hora que a gente vai desenhar a quadra e definir o formato do terreno, são coisas que a gente pode prestar atenção, né? Aonde deixar, se está longe do rio, na verdade sempre vai estar, mas enfim, prestar atenção nessas coisas, né? Definir aonde está definindo a área de clube. Geralmente só tem quando o loteamento é fechado, né? Mas se está fazendo um loteamento fechado, que você vai ter um clube ali, né? Definir nessa área do relacionamento. Isso são coisas que a gente consegue, sim, na etapa de projeto, trabalhar, né? E é bem interessante a gente pensar nisso, né? É muito legal, porque imagina se você conseguir trabalhar todas as áreas do Baguá, organizar tudo para que cada parte fique num elemento específico, sei lá, tipo, a área da família, o elemento é madeira. Então, se na área da família você tiver, de repente, uma parte de horta comunitária, de praça, é uma coisa legal, entendeu? Você levar, de repente... Enfim, dá pra você brincar, assim, com as energias de cada área, com as energias da convivência, né, desse condomínio. É muito legal, muito legal. A gente, particularmente, nunca fez loteamento. A gente faz reformas mais de interiores, né, de casas, de apartamentos e tudo mais. Mas, nossa, ia ser sensacional. A gente talvez faça um projeto tipo uma escola com o pessoal de yoga, de terapias. Eles querem pegar um terreno e fazer um loteamento de área de hotel e escola de terapias holísticas e tal. E a gente vai pensar no Feng Shui também, acho que entra um pouquinho aí dessas questões, que é bem legal. Deixa eu responder mais uma pergunta aqui, ó. Tem uma dúvida. A casa que fica em uma rua e de frente a sua casa começa com uma outra rua tipo T. Não sei se eu entendi. A casa que fica em uma rua e de frente à sua casa começa uma outra rua tipo T. Se tem uma rua bem na frente da sua casa, assim, vindo na sua direção. Aí é um cruzamento T. É um cruzamento T. Que é isso que você falou do T, que você fica bem na frente, né? Isso, porque tá na frente do fluxo. E aí o que você faria nisso? Tipo, se você colocar uma árvore também não dá pra atrapalhar aqui, não entra. Deve ser barra. Tem cura pra isso. Tem cura pra isso. Mas a ideia aqui é não ter que fazer cura, né? Mas tem cura pra isso. Sim, mas aí teria que total depender só da pessoa pra isso. A gente vai de uma forma barrar esse fluxo. Não travar ele como uma árvore na frente, mas dar uma barrada. E que sugestão que você daria para quem ficou interessado nisso? Aprender mais, colocar em prática, enfim, como trabalhar essas... Segue a gente, segue o nosso canal e tudo mais, e a gente também se dispôs aqui com vocês também a de repente fazer uma aula no curso de vocês, onde a gente pode abordar esses assuntos mais pontualmente, o que sim, o que não, como corrigir algumas coisas, tanto de baguá, quanto de fluxo, quanto de terreno. E aí, enfim, se o pessoal gostar e tudo mais, a gente pode ver de montar isso daí sim. Mas por enquanto a gente tem um canal no YouTube que a gente já tem, acho que deve ter quase umas 100 aulas já lá, entre estudos de caso e aulas teóricas e tudo mais. Que a gente tem 4 séries durante a semana. E no nosso Instagram também a gente sempre está fazendo vídeos pequenos para trazer um conteúdo, tá postando lá nos stories, fazendo análise das plantas dos nossos seguidores.
Então é seguir e ver interesse e falar com a Tati, com a Ju, que daí a gente junta esse Gente, quem se conhecimento. interessar, a gente pode fazer outras aulas, ou a gente coloca isso no nosso curso, né? A gente pensa sobre isso, É mas aí porque vocês têm que avisar que vocês ficaram interessados, que é, querem saber mais sobre esse assunto, né? Querem projetar pensando em Feng Shui, aí a é gente porque aprende. o nosso curso de Então, Feng Shui, ele abrange muito mais coisas, sabe? Não é tão específico. Tem a parte toda urbana, mas, tipo, a parte urbana é um pedacinho do módulo um, entendeu? ah, Então, tá. não sei se necessariamente a pessoa vai querer ter interesse em tudo, né? Porque a gente vai desde a escala urbana até o quadro na parede, entendeu? A cor da parede, a cor da almofada. Então, a gente vai abranger todas as escalas. E aí, como o que vocês precisam de uma coisa muito específica, a gente pode pensar em trazer junto esse conteúdo, mas com vocês Específico mesmo. para loteamento. É específico para loteamento. Daí traz toda a parte de escala urbana até terreno, né? Legal. Sim. Gente, alguma outra dúvida? Tef, alguma outra consideração que você queria fazer aqui De dessa cabeça, parte? assim. Eu acho que. Acho que não, acho que é mais ressaltar a responsabilidade de vocês. que é realmente muito, muito importante, porque depois a gente tem que ficar corrigindo o fluxo, corrigindo, curando um monte de coisa, e a vida das pessoas, a vida é difícil e a pessoa nem sabe por quê, sabe? A vida ela tende a ser uma vida que ela vai sempre para baixo, é uma vida que ela vai terminar infeliz, e ela não sabe por quê. E ela não tem controle disso, e a gente, como profissional da área, a gente pode sim, é claro que é aquilo que a gente falou, a pessoa pode ter o terreno perfeito e fazer uma casa que acabe com a vida dela. Mas, a partir do momento que a gente vai se embasando, a gente vai conseguindo proporcionar qualidade de vida para essas pessoas. Tanto em convivência social quanto pessoal, sabe? E com a casa, a gente consegue corrigir algumas coisas que às vezes estejam erradas, por exemplo, no terreno ou no lote. Por exemplo, sei lá, se o dequine, o terreno está em aclive, em declive, mas a gente fez uma casa, sei lá, a pessoa construiu uma casa que sobe, tem mais de um andar, sei lá, aí tem essa coisa da subida. Isso já seria também uma possível Você consegue solução balancear, ou não? Dá para balancear o problema. Você tem que fazer a cura mesmo, Porque o terreno, por mais que você até mude, né, ele, você faça terraplanagem nele, você mude ele, pensa que não é só o terreno, né? O Ti tá vindo na montanha. Então ele vai descer, entendeu? Vai. Então, O por isso que terreno você não tem precisa jeito. pegar nessa casinha e subir essa energia para que isso não aconteça. Né? E é claro que a disposição de tudo isso, assim, porque, se vocês levarem isso em a solução ideal, na verdade, seria ter um terreno plano, ou praticamente plano. Mas vamos combinar que a vida de ninguém é plana. A vida de ninguém é plana. Né? Existem altos, existem eu costumo falar, a gente fala muito aqui assim, pro urbanismo, um terreno plano, ele é péssimo. Sério? É péssimo. Por quê? Porque ele não tem saída para rede de esgoto e de drenagem. E quando a gente pega terreno que é plano, a gente estava inclusive fazendo um projeto assim, a gente está desenvolvendo, agora foi para a prefeitura. Um terreno que, na área dele, assim, da frente até o fundo, tem uns 500 metros, é um terreno pequeno. Ele tem uma curva de nível. Ele tá aqui, ali desceu 1 metro. É um terreno que vai ter que aterrar o terreno para a gente conseguir forçar uma saída de drenagem e esgoto. Porque a drenagem e o esgoto eles vão com 0,5% de declividade, ao mínimo. Só que às vezes você tem que ver aonde que está a ligação, a rede da prefeitura, né? Você tem que chegar no mesmo ponto. Né? Às vezes tem outras coisas que você não pode mexer, né? E aí vem no seu terreno. Então foi um terreno que deu muito trabalho para o pessoal de infra para fazer o projeto. Eles vão ter que fazer um aterro naquele terreno plano perfeito que você não precisaria fazer nada, seria só raspar e começar a asfaltar a rua, né? Eles vão ter que aterrar o terreno, vai ter um custo alto para forjar uma mínima declividade para conseguir fazer a saída de esgoto e drenagem, porque o esgoto e a drenagem eles vão por gravidade. Dá para você ter, pôr uma bomba igual a gente faz com água. Só que custa caro, assim, tem um outro problema, né, de manutenção, enfim. Então, o terreno que ele é muito plano, ele é ruim pro projeto de loteamento, porque a gente tem esse problema das redes embaixo, né? Entendi. Assim, só para esclarecer precisa ter, pelo menos uns 5% de então, declividade. isso não tem problema, assim. É que quando a gente fala em terreno,
Eu acho que você tá imaginando, tipo, o lote todo, né? Sim, o Tipo, terreno o lote inteiro. todo. Então, mas o lote todo tem uma certa declividade, mas o lotezinho da pessoa, o importante pra gente é a vida da pessoa. Sim, É a sim, casinha dela. Então, se a casinha sim. dela tem uma coisinha mínima, isso é mínimo, entendeu? Daí sim, Sim, se ela sim. minimamente vai para baixo, a gente sobe ela, entendeu? A Aham, gente tem aham. recursos mais leves. Mas só que se o terreno da pessoa faz isso, né? Sim. Tipo, desce, né? Uma pirâmia, Mas tem aí terrenos sim é que ruim. fazem isso. Tem Tem. terrenos que Então, por fazem, isso tem que 30% de declividade no terreno, né? então, depende muito da escala. Mas ter uma certa declividade de uma maneira geral, assim, não tem tanto problema. Né? Depende. É claro que uma pessoa que tem Sim, sim. uma inclinação de 5%, a vida dela é completamente diferente de uma pessoa que tem uma inclinação de 30%. De 30, Né? com certeza. Sim. Porque às vezes a pessoa no Feng Shui ela fica muito bitolada na questão em si. Mas ela tem que entender que tudo tem escala. Né? Você tem um Sim, problema, sim. pode ser um probleminha, ou aquilo lá pode ser um Ou um problemão. problemão. Vai Tá. depender muito da Uhum. escala. Depende muito da Depende da escala. E a situação. cura também é proporcional a essa escala. É isso. Interessante. Gente, eu achei super legal. Eu já vi os vídeos das meninas lá no canal, é bem interessante. Então, quem se interessar, Projetando com Feng Shui, Uhum. acompanha elas. Essas aulas que vocês dão de como trabalhar o baguá, como colocar, serve para todo mundo, tanto para o projeto como Serve. serve para a questão do terreno, para entender aí Sim, onde. porque a gente aborda todas as escalas em cada tipo de baguá. Então, hoje mesmo o Abel falou da escala da machadinha no terreno, da escala como da construção, da escala como um quarto, né, de um escritório. E a gente pode até incluir aí uns loteamentos, se você mandar Uns umas plantas pra loteamentos. gente. Mando. A gente Vou inclui pegar uns os, loteamentos aí no os meio. cabeludos. Pode mandar que a gente adora. Aí a gente Ai, trabalha com isso legal. também, vai ser legal. Vai ser legal. Legal, legal. Foi super bacana. Gente, eu achei super bacana. Espero que vocês tenham gostado também. O pessoal ficou quieto aqui. Não sei se vocês gostarem, então depois comentem, perguntem, digam na verdade se vocês querem saber mais sobre o Feng Vai ter Shui no mais conteúdo? urbanismo. Se vocês querem Uhum. mais conteúdo, a gente chama aqui a Tef de novo, marca uma aula. E é isso. Sigam as meninas, Projetando com Feng Shui. Nós temos o nosso canal no Telegram, para quem ainda não está inscrito, o link está aqui na bio do Instagram. Lá também a gente passa várias dicas, informações, avisa de todas as lives da semana, então entrem lá. E sigam a gente nas redes sociais, né? Estamos aqui no Instagram, Facebook, YouTube. Curta, compartilha, deixe seus comentários para a gente saber o que vocês se interessam e produzir conteúdos aí bem adequados e interessantes para vocês, tá bom? Então, Tef, Obrigada, Tati. super Também, obrigada aqui obrigada. por ter aceitado o convite, foi ótimo, espero que o Imagina, pessoal tenha obrigada eu. gostado também. E bom final de semana. Vocês também. Obrigada, Tá. Obrigada pela oportunidade. Imagina, obrigada a você. Beijo, tchau, tchau. Beijo. Tchau.